E a palavra de Deus está dizendo aqui, olha, se alguém disser ama a Deus e odiar o seu irmão é mentiroso, pois aquele que não ama seu irmão a quem vê não pode amar a Deus a quem não vê. Se eu não amo o meu irmão, eu não posso dizer que eu amo a Deus. Se eu não amo a meu irmão, eu não posso dizer que Deus é exclusivo na minha vida. Se eu passo na beira do caminho e vejo um homem caído, e eu desvio dele, como os religiosos fizeram ali, com aquele homem caído ali, eu não posso dizer que eu amo a Deus. Se eu não tenho a atitude daquele samaritano ali, eu não posso dizer que amo a Deus. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Da parte dele, da parte de Cristo. Se alguém disser que ama a Deus, ame também o seu irmão. Só assim o seu amor a Deus será verdadeiro. E aí, irmãos, Jesus está trazendo a palavra, está ensinando, está evangelizando, está se achegando aos necessitados, assim como Ele fez a nós. E a palavra de Deus diz aqui que nós devemos amar a Deus acima de qualquer circunstância. E quando isso acontece na nossa vida, então nós somos verdadeiros adoradores, e há um momento na vida ali, no caminhar de Jesus, que a palavra de Deus diz que Jesus está vindo da Galileia, ou está voltando para a Galileia, mas há a necessidade dele passar por Samaria. Há uma necessidade de Jesus passar por Samaria, mas qual a necessidade? Ali havia uma pessoa que estaria ouvindo a palavra de Deus como nunca ela tinha ouvido na sua vida antes. Então, irmãos, no nosso dia a dia, nos nossos descaminhos pregressos, houve na misericórdia do Pai, no coração do Pai, a necessidade de vir até nós e trazer a santa, viva palavra de salvação. E aqui fala que Jesus ele tem um encontro ali com aquela mulher tem um encontro com Jesus ali naquele poço, em Samaria, e Jesus então começa a ter um diálogo com ela, e ela acaba vendo Jesus como um profeta, e ali ela faz uma pergunta ao Senhor: onde que nós devemos adorar? Porque nós aqui, dizem que nós devemos adorar a Deus no Monte Gerizim, né? Mas vocês, judeus, dizem que é em Jerusalém que se deve orar a Deus. Mas aí Jesus, lá em João 4, vai dizer para ela assim no versículo 23, mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Aí Jesus está anunciando a vinda do Espírito Santo, o Pentecostes ali em Atos 2, porque nós sabemos que Deus buscou habitar o povo, habitar no meio do povo, através do tabernáculo dado ali para Moisés. Nós sabemos que Deus tentou habitar no meio do povo, através do templo ali, dado a Salomão construir, mas não deu certo. Não por causa de Deus, por causa do povo. Havia confusão no meio do arraial. Havia coisas ali que Deus não se agradava. Moisés sobe ao monte e 40 dias ele fica lá. E o povo já se desanima e já fica ali ansioso. E já quebram ali de cara o primeiro mandamento da lei de Deus.
É feito ali um bezerro de ouro para adorar e ter como aquele que os livrou do Egito. Isso enfurece a Deus. Mas o povo de Deus conta com o intercessor Moisés. O Deus que ia destruir o povo ouve a voz do seu servo Moisés e não destrói aquele povo, não extermina aquele povo pela transgressão do primeiro mandamento. Porque não eram verdadeiros adoradores. E Jesus está anunciando aqui a vinda do Espírito Santo. Atos 2, Pentecostes. Deus agora vem habitar dentro do homem. E o que nós temos feito disso, irmãos, dessa tão grande e maravilhosa bênção, a presença de Deus em nossa vida. E quando o Senhor dá aqui os mandamentos, dá a lei, não obriga ninguém a seguir. Não, mas o Senhor diz as consequências daquilo que aconteceria com aqueles que transgredissem a lei. Nós vimos que Davi, um homem segundo o coração de Deus, ele teve ali as suas dificuldades, cometeu os seus pecados, ele arrependia sim, mas as consequências vinham. E o Senhor está buscando os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade, porque o Espírito dele habita em nós. Até quando nós vamos caminhar, irmãos, enquanto estamos aqui sem ter Deus como prioridade na nossa vida? Até quando nós vamos buscar recursos do mundo para suprir as nossas necessidades? E não é errado, mas até que ponto aquilo que nós fazemos não está atrapalhando a nossa relação com o Pai? Porque Ele busca verdadeiros adoradores. Se não vejamos em Lucas 18, certo homem de posição, que posição? Era um chefe ali, dos judeus ali, um homem respeitado e de muitas posses. Está falando aqui, olha, esse homem de posição chega até Jesus e pergunta: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E a preocupação da humanidade é em relação à vida eterna, mas eles não estão nem aí com aquele que dá a vida eterna, oferece a vida eterna, eles não estão nem aí com aquele que salva da perdição, que salva da morte eterna. Mas aqui há um homem preocupado e ele pergunta: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus responde para ele: por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um que é Deus. Aqui nós vemos a grandiosidade da sabedoria de Jesus, não usurpando o ser igual a Deus, não tendo como usurpação o ser igual a Deus. Ele fala: eu não sou bom, só existe um que é bom, é Deus. Porque Jesus está em forma humana, 100% homem, 100% Deus. Mas como homem, ele não pecou, ele não desagradou o Pai. Pelo contrário, o Senhor afirmou e reafirmou: esse é o meu Filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer, toda a minha alegria, porque Ele faz a minha vontade. Não há nada entre eu e Ele. Tanto que nesse episódio aqui, daquela samaritana ali, os discípulos chegam e oferecem a Ele comida, Ele fala: não, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou, cumprir a vontade daquele que me enviou e fazer a sua obra. Nada pode nos distrair, irmãos, da atenção que nos conduz, do foco que nos conduz a Cristo. Sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. E ele diz para Jesus: tudo isso tenho observado desde a minha juventude, eu tenho feito tudo isso. Aí Jesus diz para ele: olha, uma coisa ainda te falta, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu, depois vem e segue-me. Mas ouvindo ele essas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. Ele fica triste, Jesus está falando para ele: olha, você tem cumprido todos os mandamentos, só falta uma coisa, porque não é cumprir a lei que você vai herdar a vida eterna, não.
é a obra salvadora da cruz. E Jesus está falando para ele, só falta uma coisa. Vende tudo que você tem, divide com os pobres. Aí você vem e me segue, você vai ter um tesouro nos céus. Ele vai triste embora, ele vira as costas para Jesus. Ele vira as costas para aquele que poderia dar a ele a vida eterna, junto com o Pai. Ele prefere as suas riquezas. É como aquele fazendeiro rico que desmancha todos os seus celeiros, constrói outros maiores ainda. Ele armazena toda a sua colheita lá e diz para a sua alma: descansa agora, deleita-te, porque você tem bens para muitos e muitos e muitos anos. E a palavra de Deus vem a ele à noite e fala: louco, você é louco. Hoje à noite vão pedir a tua alma e o que você tem, para quem vai ficar? Você está dividido, você está com o coração voltado para os seus bens materiais. É o que aquele homem, aquele jovem rico ali, estava acontecendo com ele. O coração dele estava todo empenhado em seus bens. E aí Jesus disse para os seus, em Lucas: olha, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Você quer ser um verdadeiro adorador? Você quer ter Deus Pai como exclusividade na sua vida, servir a Deus acima de tudo, amar a Deus acima de tudo? Você que é pai, amar a Deus acima da sua esposa, acima dos seus filhos, ter Deus como primazia na sua vida, então você tem que negar a você mesmo dia a dia, negar a si mesmo. Dizer: olha, eu não posso fazer isso, eu não posso ir a tal lugar, porque o meu Deus não se agrada com isso. Eu sou propriedade dEle, eu sou exclusivo dEle e Ele é exclusividade para mim. E Jesus está dizendo isso: olha, negue-se a si mesmo, dia a dia tome a sua cruz, porque fazer isso é difícil. Às vezes dói. Às vezes dói você ter que dizer para um filho seu: olha, você está errado, porque não é isso que Deus se agrada. A palavra de Deus diz assim, assim, mas é para a vida deles, é para o bem deles. E aí? Eu vou na reunião ou não? Porque está chovendo. E aí Jesus continua dizendo em relação àquele jovem rico ali, a palavra de Deus ela não deixa confusão. Jesus vai dizer assim, olha em Mateus 6:24, ninguém pode servir a dois senhores. Eu sou o único Deus, o Deus que te tirei da terra da servidão, único, não há outro além de mim. Porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Ninguém pode servir a Deus e às riquezas. Não. Você não pode ter o seu coração dividido entre Deus e as riquezas. Não. É só Deus. Deus tem que ocupar todo o espaço do seu coração. Para você ser uma pessoa feliz, porque o mundo busca felicidade, é você ter o coração preenchido com o Espírito Santo de Deus. O mundo busca paz. E é interessante que há uma contradição, buscam paz fazendo guerra, mas o povo de Deus tem paz, e para ter paz plena, precisa ter o coração preenchido com o Espírito Santo de Deus. Nada pode estar entre o Filho de Deus e Deus, nada. E qual é a vontade do verdadeiro adorador? Qual é a vontade daquele que tem Deus como primazia na sua vida? Qual é a vontade, irmãos? A palavra de Deus diz, olha, em Salmo 27, diz: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo, porque aqui, naquela época, a presença de Deus estava ali no templo. O povo vinha todos os anos ali, uma ou mais vezes em Jerusalém, para adorar a Deus no templo.
A presença de Deus estava ali. Qual era a vontade do salmista aqui? Olha, uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor, porque Ele está lá. Eu quero estar junto do Senhor. Essa coisa eu peço e essa coisa eu vou buscar. Eu quero estar com Ele todos os instantes. Para quê? Para contemplar a beleza do Senhor. Não há nada e ninguém mais belo do que o nosso Senhor. Nós não o vimos fisicamente, mas nós sentimos que Ele é o mais belo entre todos aqueles que nós possamos imaginar. E a palavra de Deus nos garante que um dia nós o veremos face a face. Oh, irmãos, se diante de tudo isso nós não quisermos estar na presença do Senhor e ter o Senhor como primazia na nossa vida, então o que será de nós? O Salmo 84 continua. Qual é a vontade do verdadeiro adorador? O Salmo 84 diz lá, e é um salmo maravilhoso, eu poderia ler, mas não dá tempo, é tremendo esse salmo, mas no versículo 10 vai dizer assim, olha, pois um dia nos teus átrios vale mais do que 1000. O salmista está declarando-se a Deus, olha, Senhor, se eu tiver mais um dia, eu quero vivê-lo na tua presença, do que eu ter mais 1000 dias e viver afastado de ti. É isso que ele está dizendo, o salmista está dizendo, olha, pois um dia nos teus átrios, na tua presença, vale mais do que 1000, prefiro estar à porta da casa do meu Deus, a permanecer nas tendas da perversidade. Há aqueles que servem ali, mais próximo do altar do incenso, ou do santíssimo lugar, mas há aquele que está designado a ficar na porta, recebendo aqueles que vêm para oferecer o sacrifício. Esses estão mais distante do altar, mas não importa. Está ali, está ali. Sabe por quê, irmãos? A presença de Deus estava ali. Não importa se eu estou lá mais próximo, não, mas eu quero estar aqui, ser participante dessa grande e maravilhosa bênção. Sabe por quê? Porque quando eu vou lá em Êxodo, lá a palavra de Deus vai dizer lá no capítulo 33, que Moisés costumava montar a sua tenda fora do arraial. Fora do arraial. Porque o arraial, a confusão, a divergência de pensamentos, há atrito entre irmãos. Não, a tenda da congregação é lugar santo, tem que estar separado. Mas qual era a vontade de Deus? Era habitar no meio do povo, mas devido à dura serviço do povo, a tenda da congregação tinha que ser montada longe do arraial. E era ali que Moisés falava com Deus e Deus falava com Moisés. E quando o salmista diz aqui, olha, eu prefiro estar à porta da casa do meu Deus, a permanecer nas tendas da perversidade, nós vamos ver ali que Moisés ia para a tenda da congregação, a nuvem descia, Deus ali tratava com ele, falava com ele, o povo ficava atônito ali, esperando a palavra de Deus ali, orando ali. Eu sei que ali havia um jovem que seguia Moisés e ele permanecia na porta da tenda mesmo quando Moisés voltava para o arraial. Porque na tenda estava a presença de Deus e ele não queria afastar-se da presença de Deus. Josué não queria afastar-se da presença de Deus, mesmo estando à porta da tenda da congregação. Por isso que estar à porta é melhor do que estar nas tendas da perversidade. Oh, irmãos, que nós possamos entender isso. Que nós possamos ter esse desejo de estar próximo do Senhor, de tê-lo como primazia na nossa vida, porque é isso que Ele busca. Verdadeiros adoradores que sintam a alegria de estar na sua presença.